O homem se realiza no amor e no trabalho. Quem disse isso foi Freud. E a questão é que entre o amor e o trabalho, o homem nem sempre dá preferência ao primeiro. Vivemos a maior parte do nosso tempo trabalhando. Nós somos o que trabalhamos. Para Karl Marx, o que o homem produz é o que ele é. Quando alguém nos pergunta o que somos, dizemos nosso ofício. Ninguém responde, sou piracicabano, sou mãe, sou judeu. Somos engenheiros, encanadores, designers, donos de casa, empresárias, psicólogos. O objetivo deste documentário é mostrar a história da psicologia organizacional e do trabalho em São Paulo. E depois de um bom tempo de pesquisas e gravações, o que temos nas mãos é essa história narrada por alguns de seus principais personagens. São profissionais, na grande maioria psicólogos, é claro, que ajudaram a escrevê-la, seja dentro das empresas, em serviços públicos ou dentro da academia. O trabalho muda, a sociedade muda, o homem muda junto com seus sonhos, suas ambições. E, de alguma maneira, a psicologia do trabalho sempre esteve atenta a essas mudanças. A origem da psicologia do trabalho remete à cidade italiana de Modena, no ano de 1889, quando Luigi Patrizzi montou um laboratório de estudos da fadiga. Mas foi pelo uso dos testes de inteligência que a psicologia entrou de vez no mundo do trabalho. O uso de testes para a seleção de pessoal surgiu no exército americano durante a Primeira Grande Guerra. Em 1917, o psicólogo Robert Irks, da Universidade de Harvard, foi contratado pelo exército americano para fazer um grande teste de inteligência com os alistados. Mas Irks foi além e propôs que os testes também identificassem as aptidões de cada soldado e oficial. Era a procura do homem certo para o lugar certo, um preceito caro ao mundo do trabalho, mais especificamente ao taylorismo. Os testes chegaram com força poucos anos depois ao Brasil. Na década de 20 do século passado, o psicólogo francês Léon Walter, um dos pioneiros da psicotécnica, visitou o país. Pouco depois, outro francês, Henri Pierron, aportou para uma série de palestras e para ministrar um curso sobre testes psicológicos na Escola Normal de São Paulo, que na época contava com um laboratório de pedagogia experimental, dirigido pelo psicólogo italiano Ugo Pizzoli. Em 1924, os testes começaram a ser aplicados no Liceu de Artes e Ofício de São Paulo. A chamada psicotécnica, aos poucos se tornou um dos grandes ramos de atuação para o psicólogo. E até hoje é assim. Em 1948, Léon Walter voltou ao Brasil para lecionar no Departamento de Pedagogia e Orientação Profissional do SENAC do Rio de Janeiro. Trouxe consigo um jovem assistente, Pierre Weil, que acabou se tornando um dos principais nomes da psicologia no país. Além de trabalhar pelo reconhecimento da profissão de psicólogo, Weil realizou um trabalho pioneiro no Banco da Lavoura de Minas Gerais. Comandou também a criação do primeiro teste genuinamente brasileiro. Em 1927, os princípios tayloristas seriam questionados pela psicologia. É o ano da experiência Hawthorne. A direção da fábrica Western Electric, situada no bairro Hawthorne, da cidade de Chicago, Estados Unidos, contratou uma equipe de Harvard, chefiada por Elton Meyer, um médico especializado em psicopatologia. O objetivo era estabelecer se havia ligação entre a intensidade da iluminação na linha de montagem e a produtividade dos operários. Mas a experiência foi muito além disso. E mais do que estudar o poder das lâmpadas, Meyer concluiu sobre a importância de fatores psicológicos sobre a produção, como o reconhecimento, a valorização do trabalho e o sentimento de grupo. Durante muitos anos, a psicologia caminhou entre essas duas vertentes, a psicotécnica e o trabalho dentro das organizações ligado à gestão dos recursos humanos. Mas veio a década de 80, veio o processo de redemocratização, a nova Constituição e o fortalecimento dos movimentos sociais. A organização dos trabalhadores trouxe à tona, entre vários pontos fundamentais, a questão da saúde do trabalhador. Nesse movimento, a psicologia acabou achando um novo espaço de reflexão e atuação. As demandas mudaram com o tempo. Agora, junto aos acidentes de trabalho que causam algum dano físico, surgem as doenças da cabeça. Falar de problemas de ordem psicológica dentro de uma organização sindical deixou há muito pouco tempo de ser tabu. Eu chegava em casa, não conseguia dormir direito, estava nervoso. A depressão. Pressão, que é muito grande, né? O início de síndrome do pânico. Crescer, né?
em cima, né, das pessoas. Política autoritária, né? Assédio moral. Muitos não estão preparados, não tiveram nenhum tipo de informação para isso, né? Doente, né? Obrigação de estabelecer uma meta. Dando advertência. Você vai ser demitido, você não está cumprindo. A pressão vem em cima deles e eles vêm em cima de nós, né? Ameaçando para mandar embora. Você não é o cara. A partir dos anos 90, houve uma reacomodação do mundo do trabalho. Os processos de automação e digitalização se aceleraram. O dinheiro já não era tão farto, concorrência virou a palavra-chave. Mas as empresas não abriram mão do volume de seus lucros. A opção foi enxugar as estruturas. Em português mais claro, desempregar. E se o trabalho pode causar sofrimento, a falta dele desestrutura a vida do trabalhador. Enquanto o Estado, empresas e o ascendente terceiro setor buscavam, se não uma solução, um paliativo para o desemprego, vários grupos de trabalhadores sem emprego acharam outra saída: a economia solidária. A economia solidária é a economia de gente relativamente pobre, não precisa ser, também tem gente de classe média, etc., mas o foco maior é a luta contra a pobreza, é dar às pessoas, vamos dizer, marginalizadas, desempregadas, empobrecidas, uma oportunidade de sair dessa situação pelo seu esforço próprio. Todos esses trabalhos surgidos a partir dos anos 80, com o conceito de saúde do trabalhador, não fizeram com que a psicologia dentro das organizações parasse no tempo. Numa época de competitividade exacerbada, o psicólogo conseguiu ampliar sua ação dentro das empresas. Uma posição delicada e estratégica, capaz de influenciar em decisões ou enfrentar o fogo cruzado entre direção e trabalhadores. O trabalho dignifica, alegra e muitas vezes adoece o homem. Em um lugar como São Paulo, onde trabalhar é quase sinônimo de viver, esse estilo de vida faz com que as tensões e conflitos aumentem de maneira exponencial. A psicologia deve estar atenta a isto e deve estar preparada para se adaptar aos novos tempos, que nunca param de chegar. Porque o que contamos aqui foi um pouco da história da psicologia organizacional e do trabalho, mas uma história que não para aqui.